A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, agora nosso espaço de notícias verdade. Este é o Jornal da Central TV Brasil. Eu sou Johnny Schemberg e convido você para que em um minuto possa acompanhar o comentário de Ogebook. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Bom, a cobra começou a fumar agora sob o ponto de vista da eleição estadual. Quem é declaradamente candidato por enquanto? Roberto Bob Fields Requião, Bob Champagnat não perde a forma, sapato sem meia e tal, agora está no TikTok o Bob Champagnat, tá bom para vocês? TikTok. Bom, é o Bob Champagnat, é o César Silvestre, é o Felipe Barros e é o atual governador Carlos Massa. Bom, o Carlos Massa, eu estava vindo fazer esse trabalho com o Johnny agora e passei ali na Praça do Centro Cívico. Na praça que fica em frente ao Palácio. Parei para falar com policiais militares. Eu quero falar direto com você agora, governador, porque o senhor é o atual governador, né? Chegou de viagem, está de bom humor, deu um abraço no Mickey, fez um festereco pateta, estava na Disneylândia com os filhos, tudo bem, natural. O dinheiro é seu, o senhor estava aí num período de férias, faz o que bem desejar. Agora, não dá para falar que a gente está com dor no coração em relação ao que aconteceu na Ucrânia, que a gente fica com pena do pessoal de Petrópolis, e tudo isso é verdadeiro, e a prefeitura de Curitiba mandou 17 toneladas lá para Petrópolis e tal, e eu vejo os meus policiais, a minha polícia civil, a minha polícia militar, na frente do palácio, pedindo, pelo amor de Deus, respeito e dignidade. Governador, quando o senhor desejou ser governador, o senhor falou com essas 2 categorias. O senhor também falou com o magistério do Paraná. E o senhor, assim como eu também sabia, eu também estudei, governador. Eu estudei o orçamento do Estado do Paraná. O senhor estudou? Eu espero que tenha estudado. Então, se o senhor estudou, como eu também estudei, o senhor sabia que ia enfrentar dificuldades com relação aos aposentados e com relação ao salário, à retribuição da sociedade à segurança pública. Governador, é um apelo que faço a Vossa Excelência. Atravesse, desça do salto, pô. Atravesse o palácio. Desculpe, eu fui indelicado. Não é do salto, é do tênis Nike que o senhor comprou agora na Disneylândia. Tênis bom que dói. Então dá para atravessar, o senhor é muito moço. Desce ali do 3º andar, atravessa e vai falar com a comissão. Eles não vão desrespeitar o senhor. Absolutamente, senhor governador.
eles vão pedir ao senhor respeito, dignidade. Vão pedir ao senhor uma retribuição justa da sociedade paranaense ao muito que a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Paraná fazem pelo seu bem-estar, pelo meu bem-estar e pela segurança de todos nós. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Republicanos anunciou a filiação do vice-presidente Hamilton Mourão no partido. O general deve disputar uma vaga ao Senado da República pelo Rio Grande do Sul. A possibilidade de Mourão disputar uma vaga à casa foi adiantada pelo senador Flávio Bolsonaro. A solenidade de filiação será realizada no próximo dia 16 de março, às 18 horas, na sede nacional do partido em Brasília. Segundo a legenda, a chegada do general Hamilton Mourão representa uma honra para os republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro. A indústria da multa da atual administração no Palácio 29 de Março, em Curitiba, está preparando uma grande arapuca para os motoristas da nossa capital. A instalação de pelo menos mais 200 radares para serem espalhados em diversos pontos de Curitiba. Isso para ampliar multas e salvar as finanças da gestão de Rafael Greca de Macedo. Curta grana por propiciar sistemas falidos com pacotes de bondades, como o transporte coletivo, que recebeu aproximadamente 500 milhões de reais nos últimos anos, sem contrapartida. A manifestação é da vereadora Flávia Francischini. Denunciou na Câmara Municipal de Curitiba que a cidade tem 53 pontos de fiscalização eletrônica e que deve instalar outros 200 nos próximos meses, e com uma agravante: as constantes mudanças de velocidades. Às vezes são 60 quilômetros, outras são 70, logo depois tem 50, logo depois tem 40 e logo depois tem 30. Então, segundo a vereadora, isso é um descaso com a população. Ela diz que a gestão Greca quer aumentar em 60% a arrecadação de multas na cidade. O governo federal anunciou a criação da nova Carteira de Identidade Nacional, que terá como objetivo unificar os dados e também as informações pessoais dos brasileiros. Para solicitar o novo documento, o indivíduo precisa ir ao órgão emissor de seu estado e apresentar sua certidão de nascimento ou de casamento. Após a entrega, uma identificação do cidadão será realizada através da plataforma gov.br e o munícipe será informado de uma nova data para a retirada de sua nova identidade em formato de papel. Assim que o impresso estiver em mãos, o acesso à carteira digital também estará disponível para quem quiser. No ano em que está realizando o maior investimento em distribuição de energia de sua história, a Copel se prepara para atender a 5 milhões de unidades consumidoras. A estimativa é que a marca seja alcançada até o final de novembro desse 2022. Momento em que a companhia já terá aplicado a maior parte do montante de 1.634 bilhão destinados à ampliação e modernização da rede elétrica do Paraná ainda esse ano. Atualmente, a Copel conta com 4,9 milhões de consumidores em 394 dos 399 municípios do Paraná e um em Santa Catarina, em Porto União.
Do total, 4 milhões são clientes residenciais urbanos, 7.600 são industriais e 4.222,5 mil comerciais e 34.000,4 rurais. A lista é complementada com unidades consumidoras pertencentes ao poder público e também à iluminação pública. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. A Fomento Paraná, ela tem alguns diferenciais. Até por obrigação, esse é o nosso entendimento, no sentido de manter uma estrutura, parte do sistema financeiro nacional controlada pelo governo. Isso é a razão da nossa existência como instituição financeira é dar as condições, as melhores condições, diferentes até do mercado financeiro tradicional formado pelos bancos comerciais. O que justifica a presença do Estado, a mão do Estado à frente de uma atividade econômica é se as condições forem diferentes das condições do mercado ou se não há capital privado disponível para explorar adequadamente algumas atividades. Então, a Fomento Paraná, dentro desse viés, dessa diretriz, ela, por orientação do nosso governador, é claro, ela vem buscando se reposicionar no nosso mercado, né, de oferta de crédito, mercado de crédito, a partir, primeiramente, da ampliação de parceria. É assim que nós estamos trabalhando, distribuindo nossa finalidade desde a origem da instituição há 21 anos atrás, revisão constante das nossas condições e colocarmos sempre à disposição dos nossos clientes novos itens de financiamento e também melhorias das nossas entregas a partir do advento aí das plataformas digitais. Então, basicamente, esse é o tripé que dirige a Fomento Paraná para melhor cumprir a sua finalidade. Nós temos hoje uma convicção de que os juros da Fomento Paraná, se não for o juro mais barato do mercado paranaense, é um dos menores juros, sem dúvida nenhuma. E assim a gente pretende manter. É claro que num balanceamento, nós temos, claro, que cobrar juros no sentido de manter essa máquina, sustentar essa máquina, sem fazer com que essa máquina fique dependente do Tesouro do Estado. E também uma política de juros, além de defender a nossa sustentabilidade como instituição, nós também temos que ter uma prática de juros, que situe, que justifique a Fomento Paraná como uma instituição financeira controlada pelo governo do Estado. Então, a partir dessa diretriz do nosso governo, a gente vem procurando oferecer as nossas linhas de crédito tanto para capital de giro como para investimento. Claro que a nossa prioridade sempre vai ser dirigir a instituição para ofertar recursos para a expansão de negócios, para a expansão de empregos, mas a nossa fortaleza, sem dúvida nenhuma, é para colocar recursos para expansão de negócios, para investimento, logo também uma prática de juros e também de outras condições, como carência e prazo de amortização, adequado com esse viés, com essa diretriz, conforme a gente iniciou, justificando a instituição Fomento Paraná. A Petrobras anunciou que obteve um lucro recorde de 106,7 bilhões no último ano. Em comparação, o último recorde da empresa havia acontecido em 2019, com um ganho de 40,1 bilhões, após uma valorização no preço do barril do petróleo e em seus derivados. A petroleira distribuirá aos seus acionistas um montante de 101, bilhões em dividendos. Desses, 37,3 bilhões serão pagos, já que 63,4 bilhões já haviam sido compartilhados com os sócios da empresa como retorno dos lucros no primeiro trimestre. O desempenho da empresa atingiu tal patamar devido à valorização do custo do barril de petróleo e dos combustíveis ao redor do mundo.
Com isso, sucessivos aumentos nos indicadores dos derivados básicos, como gasolina e diesel, tiveram aumento de 63,7% no preço do mercado interno. A produção de peixes de cultivo, particularmente a tilápia, no Paraná, chegou a 188 mil toneladas em 2021, confirmando ainda mais o estado na liderança nacional desse segmento, no qual tem participação de 22%. O crescimento foi de 9,3% em relação a 2020. O segundo colocado é o estado de São Paulo, que encerrou o ano com 81.640 toneladas. O levantamento é da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe-BR, que congrega produtores, empresas da cadeia produtiva e entidade de classe, e publica o anuário Peixe-BR. Essa é uma cadeia consolidada no Paraná e com excelentes perspectivas de crescimento, afirmou o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. Os caminhoneiros que passaram pelo pátio de triagem do Porto de Paranaguá participaram nessa semana de ações sobre cuidados com o meio ambiente. Equipes da Portos do Paraná conversaram com os motoristas sobre separação e destinação de resíduos. Simultaneamente, foram feitas medições da fumaça preta emitida pelos caminhões. Os portos paranaenses realizam uma série de projetos e programas de educação ambiental, que envolve os funcionários, trabalhadores, empresas, comunidade e caminhoneiros. Essa união de todos é essencial para a efetividade das necessidades, diz o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a comercialização em todo o Brasil de mais um autoteste para a detecção da Covid-19. O Covid AG Detect, desenvolvido para análise rápida de uma amostra colhida pelo próprio consumidor, com auxílio de um cotonete nasal. Será produzido no país pela Ecodiagnóstica Limitada, empresa brasileira com sede em Nova Lima, em Minas Gerais. Segundo a empresa, o produto permitirá ao consumidor saber se foi infectado pelo novo coronavírus em apenas 15 minutos. De acordo com a Anvisa, o Covid AG Detect atendeu a todos os critérios técnicos analisados para a concessão do registro, como as avaliações de segurança e confiabilidade do uso de autotestes por pessoas leigas. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Sua Excelência, o xadrez. Nós já conversamos aqui e já falamos que o xadrez é um dos esportes mais inclusivos. Recentemente nós vimos aí um garoto de 16 anos ganhando do campeão mundial Magnus Carlsen. Então nós temos, inclusive esse garoto que ganhou, o indiano Praggnanandhaa, ele se tornou mestre internacional aos 10 anos. Né? Nós temos atletas que estão aí acima dos 50 anos praticando o xadrez de alto rendimento. Né? Então o xadrez ele é um esporte dos mais inclusivos e quero mostrar a vocês hoje uma das ferramentas de inclusão, que é o tabuleiro adaptado para xadrez com cegos, com deficientes visuais. Este tabuleiro ele serve para jogar um vidente e um deficiente visual. Ele possui aqui os destaques, todas as casas pretas são ressaltadas e as peças pretas elas possuem um ressalto também para que ele possa identificar de forma tátil as suas peças e as peças do adversário. No xadrez com deficiente visual, o tempo para o deficiente visual ele tem que ser no mínimo 20% a mais, para que compense esse tempo que o deficiente visual
vai ficar tateando e colocando. Isso quando joga um deficiente visual contra um vidente. Os lances, eles têm que ser cantados. Não basta apenas você jogar o lance, você deve cantar. Aqui no Brasil, na América do Sul, normalmente a gente utiliza somente a denominação das casas, né? Ana, Bela, César, Davi, Eva, Félix, Gustav e Hector. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o primeiro lance, se eu estivesse jogando contra um deficiente visual, colocaria o meu peão aqui, né? E avisaria ele, Eva 4. Então ele faria o lance dele e nós continuaríamos jogando. Quando o torneio é internacional, aí a coisa complica um pouco mais, porque os lances daí eles têm que ser também, né, Ana, Bela, mas com a numeração em alemão. Quando jogam dois deficientes visuais, aí são dois tabuleiros táctil, que é o nome correto deste tabuleiro. E aí podem ser dois tabuleiros menores e pode haver um tabuleiro normal para reproduzir para a plateia, mas os enxadristas, cada um fica com o seu tabuleiro. Essas aí são algumas curiosidades, algumas diferenças sobre o xadrez para deficientes visuais, demonstrando mais uma vez como que o xadrez é inclusivo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional da Cultura, a Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Com repasses anuais de 3 bilhões de reais, a União repassa isso a estados e municípios para ações no setor. De autoria da deputada Jandira Fachali, do Rio de Janeiro, e outros 5 deputados, a proposta será enviada agora ao Senado da República. O texto aprovado em plenário é um substitutivo do relator, que é o deputado Celso Sabino, do Pará. Segundo o texto, esta política nacional beneficia trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos e também serviços artísticos e culturais, incluindo nisso o patrimônio cultural material e imaterial. Estimativas atualizadas pelos técnicos do Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e também do Abastecimento do Paraná indicam que o Paraná vai produzir 14,74 milhões de toneladas de grãos na safra de verão 2021-22. É uma área de 624 milhões de hectares. O volume é 42% menor que o esperado no início da safra, que era de aproximadamente 25,5 milhões de toneladas. As informações estão no relatório mensal da safra divulgado, e a queda acentuada se deve principalmente à redução no potencial da soja, que ocupa 90% da área plantada de grãos no Paraná. O volume previsto atualmente para essa cultura é 45% menor do que a estimativa inicial. Esperava-se que o Estado pudesse produzir 11,63 milhões de toneladas de soja na safra 21-22, quase 10 milhões a menos do que se estimava inicialmente. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite ao Sistema Único de Saúde, o SUS, receitar, aplicar remédios com indicações de uso diferente da aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Se isso for recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, esta proposta de autoria do Senado Federal será enviada à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto base do projeto foi aprovado pelos deputados em dezembro do ano passado.
Mais uma notícia da Câmara Municipal de Curitiba. O presidente do Conselho de Ética da Casa, vereador Dalton Borba, do PDT, comunicou em plenário que começou a contar o prazo para que o vereador Renato Freitas, do PT, apresente sua defesa prévia no âmbito do processo ético disciplinar. Esse processo trata do episódio da invasão da igreja, como ficou conhecido no último dia 5 de fevereiro, quando, em um ato contra o racismo, do lado de fora da igreja Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, terminou com a entrada dos manifestantes no templo religioso. O vereador Renato Freitas foi intimado e essa decisão obriga-o a ter consciência desse processo. O vereador terá 15 dias úteis para apresentar a sua defesa, trazendo aqui a sua versão aos fatos, seus fundamentos e também elementos que possam provar eventualmente a sua inocência. A pretendida ação na Câmara Municipal de Curitiba atende a anseios da população que ficou muito revoltada com as ações do vereador do PT da cidade de Curitiba. Vamos seguir esperando que o dito popular não se confirme, porque o dito popular diz o seguinte: corvo não come corvo. Vamos aguardar. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, a alegria do povo, futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia a você, Johnny. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. O Cleto, lá de Santa Catarina, coxa branca, sócio em dia do Curitiba, perguntou e você pode responder. Até quando o torcedor coxa vai aguentar Morínigo? Professor Pardal, inventor, tem inventado e a cada partida tem mexido no time. A torcida pede a cabeça de Morínigo nas redes sociais, Zé Domingos. E pede até com determinada razão. Ele tem inventado muito. Às vezes tem sido feliz, em outras completamente infeliz. Eu acho que ele não deveria ter optado por um time alternativo neste jogo contra o Azures, pois afinal de contas o Coritiba está na linha de conquistar o primeiro lugar desta fase do campeonato, o que lhe será salutar para a etapa seguinte. E ele colocou um time alternativo muito fraco. Ele colocou o terceiro goleiro e o menino, coitadinho, acabou falhando e facilitando a vida do Azures, que não tem nada com isto, ganhou o jogo e o Azures agora está no páreo, lutando para entrar entre os 8, buscar a classificação. E o Azures já havia dado o recadinho ao Coritiba quando se classificou para a Copa do Brasil. Então o treinador do Coritiba, seus auxiliares, e é uma comissão grande, hein? É uma comissão de muita gente, a direção, todos têm a sua responsabilidade. 4 gringos. 4 gringos. Vejam, os senhores, quanto custam estes componentes da comissão técnica do Coritiba. É um dinheirão. E será que tem competência para ganhar o que ganham? Até agora, pouco provaram. O Coritiba estava classificado para a elite, daqui a pouco foi se classificar na última rodada, se arranhando, sofrendo e praticamente no desespero. Então, há muitas interrogações em relação ao Coritiba. E estas interrogações precisam ser respondidas de imediato, porque o Campeonato Brasileiro começa amanhã. Valeu, um abraço, Johnny, um abraço, Zé.
Outra você, Bílio. Um abraço a todos e até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.